Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e análise desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã. Temos que sobreviver, né? Igual essa plantinha, né? Que está sobrevivendo aqui a essas adversidades, esse solo árido, né? E ela está conseguindo sobreviver, né? Temos também que traçar estratégia para a nossa sobrevivência nesse mundo mal, né? Onde guerra, onde políticos, né, briga com políticos, né? Partidos políticos briga com partidos políticos, né? Aqui no Brasil, a gente vê aí que tempos ruins está por vir e temos que estarmos preparados, né? Mas não só no Brasil, também dentro das nossas famílias, dentro da própria igreja, relacionamentos, doenças. Tem bastante coisa que nos aflige, né? Se nós não estivermos firmes, né, na palavra de Deus, né, não vamos conseguir sobreviver, igual essa plantinha está conseguindo sobreviver aqui, né? Então vamos nos alicerçar na palavra de Deus. Hoje a gente vai ler o capítulo 11, que está falando sobre frequentando a igreja. Abre aspas. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, fecha aspas. A gente vai estar analisando Hebreus 12, de 18 a 29. A leitura diz o seguinte, ó. Numa cena divertida do livro Tom Sawyer, de Mark Taius, Tom foi à escola dominical a pedido da tia Polly. Depois de terminada a aula, Tom e seu irmão Sid vão para o auditório, sempre vigiado pela tia. A seguir, lemos a descrição do menino sobre um culto público de adoração. Os anúncios são feitos com uma lista que se estende até o dia do juízo. A oração é generosa em seus detalhes. Tom está de tal forma familiarizado com ela que já a conhece de cor e então reconhece e se ressente de quaisquer adições à mesma. O sermão do pregador se prolonga monotonamente através de um argumento tão tedioso que muitas cabeças começam a pender. O serviço aborrece Tom. As descrições de Tom talvez nos faça lembrar de experiência semelhante em nossas vidas, especialmente na infância. Nós também comparecemos a cultos públicos desanimadores, lembrando de ocasiões em que ele parecia ter sido preparado exatamente para embotar os sentidos. Muitas pessoas esperam que a adoração seja tediosa, trivial e aborrecida. Elas fazem uso desse período para planejar as atividades da semana, sempre ou compor mensalmente a lista de convites para o próximo acontecimento social. Como espetáculo, o culto não chega aos pés de um bom drama. Como divertimento, não parece comparar-se com um jogo de futebol. Em sua dedicação apaixonada a uma causa, não se compara favorável a uma convenção política. Por que ir então à igreja? Esta pergunta talvez não fosse feita em muitas comunidades na geração passada, porque se supunha geralmente que a frequência à igreja era importante. Mas agora muitos fazem essa indagação. Alguns sempre foram à igreja por simples hábito. Outros porque se esperava isso deles na comunidade ou em seu círculo social. Alguns nunca tomaram parte da vida da igreja e ficam se perguntando sobre o valor da frequência. Para muitos,
o comparecimento ao culto parece ter pouca ligação com a exigência divina para a vida cristã. Desse modo, ir à igreja parece ser um costume de pessoas que insistem em manter uma velha tradição. Só o livro de Hebreus, entre todos os outros do Novo Testamento, há uma resposta a essa pergunta. Os demais provavelmente não tratam do problema porque a importância da frequência à igreja jamais foi posta em dúvida. Os primeiros cristãos sabiam que deviam estar presentes nas reuniões frequentes, até mesmo diárias, dos discípulos. Atos 2:46, 1 Coríntios 14:26. Os cristãos que leram Hebreus em primeiro lugar havia desenvolvido o hábito de negligenciar a assembleia. Hebreus 10:25. Não sabemos as razões deles para não comparecer à igreja, mas Hebreus nos diz que isso fazia parte de um profundo cansaço espiritual que afligia a comunidade. Eles se tornaram tardio em ouvir, Hebreus 5:11, e estavam em risco de cometer apostasia, Hebreus 3:12, Hebreus 6:4 e 5. Possuíam mãos descaídas e joelhos tropegos, Hebreus 12:12. Um dos sinais de seu tédio e cansaço era não mais frequentar o culto. O autor declarou a essa primeira igreja: Não, abre aspas, não abandonemos a nossa própria congregação, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fecha aspas. Hebreus 10:25. Subtítulo: O que está acontecendo? Por que essas pessoas haviam deixado de comparecer ao culto? Estavam aborrecidas e cansadas. Suas razões para negligenciar a Assembleia devem ter sido muito parecida com as nossas. Talvez achassem o culto demasiado simples, dificilmente comparável aos rituais pagãos elaborados do outro lado da rua. A adoração deve ter-lhes parecido bem pouco espetacular. Para elas, a igreja consistia simplesmente em cantar hinos e pregar a palavra, Hebreus 13:15. E não e podem ter se deixado de que queixado de que nada acontecia ali. Havia bem pouco esplendor ou excitação, e os membros expressavam então seu aborrecimento, deixando de comparecer. Estavam cansados da rotina. É uma tragédia quando vemos nossos conhecidos afastar-se. Deixar de comparecer ao culto não é como sair de um clube. É mais como jogar fora um tesouro precioso, como escolher uma bijuteria inútil para usar em vez de algo de valor muito maior. Os eleitores são, pois, aconselhados, abre aspas. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos, fecha aspas. Hebreus 12:12. Somos como um povo em peregrinação para a terra prometida. Seria uma tragédia desistir ao considerar o alvo que está à nossa frente, e seria também trágico permitir que nossos amigos desistam porque somos uma comunidade. Nós facilitamos a jornada para os mancos. Hebreus 12:13. Nós procuramos fazer com que, abre aspas, ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, fecha aspas, Hebreus 12:15. Pois somos guardiões de nosso irmão. Esaú desprezou sua herança preciosa por um único
repasto. Hebreus 12, 16. Mas devemos esforçar-nos para que ninguém cometa o mesmo erro, saindo da igreja. Poderíamos esperar que o autor encorajasse os leitores a voltarem à igreja, sugerindo que o culto fosse mais animado, ou talvez que encorajasse a igreja a fazer um culto mais ao gosto dos frequentadores. Em vez disso, ele tem uma razão para a frequência. Em Hebreus 12, 18 a 29, ele descreve o que acontece toda vez que comparecemos ao culto, mesmo quando não somos atingidos, seja estética ou emocionalmente. Essas belíssimas palavras podem ter sido lidas a uma pequena congregação reunida numa casa particular. Nada a respeito dela parecia impressionante. Todavia, a pequena congregação ouve falar que algo muito importante está acontecendo. O que acontece quando rendemos culto em conjunto? Hebreus 12, 18 e 22 e 23, abre aspas. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Três pontinhos, fecha aspas. Subtítulo: O encontro com Deus. Os israelitas se apresentaram a Deus com temor e tremor no Monte Sinai. Estavam numa montanha que nem sequer ousava tocar. Mas os cristãos que se reúnem em pequenas congregações que possam parecer simples e pouco impressivas chegaram ao Monte Sião. Entre aspas, tendes chegado. No grego, prosechomai era a palavra usada no Velho Testamento em relação ao sumo sacerdote que se aproximava de Deus para o sacrifício no templo, pois só ele tinha acesso a Deus. Mas agora, em Jesus Cristo, todos temos acesso a Deus através do sangue de Jesus. Hebreus 4:16 e 10, de 19 a 22. Uma das grandes bênçãos da fé cristã é ser convidado para aproximar-se de Deus na adoração. Você já pensou o que acontece no culto quando não está disposto e os cânticos e a pregação não parecem agradar? Mesmo nesse caso, quando rendemos culto, nos apresentamos diante de Deus. O autor pode ter dito, abre aspas, você sabe com quem está se encontrando? Fecha aspas. Sempre tentamos julgar a qualidade da adoração pela beleza do cenário ou se aquilo que vemos e ouvimos nos impressiona. Os israelitas se aproximaram de Deus no Monte Sinai num cenário tangível e aterrador. Mas nossa adoração é diferente, abre aspas. Não nos aproximamos daquilo que pode ser tocado, fecha aspas. Nossa adoração pode não impressionar, mas mesmo assim estamos na presença de Deus. Não nos é dito, abre aspas, você talvez chegue ao Monte Sião, fecha aspas. Não se trata de algum dia nos reunirmos na presença de Deus e dos anjos. Pelo contrário, é isso exatamente o que acontece cada vez que nos reunimos para adorar. Se apenas soubéssemos apreciar a nossa herança, abre aspas,
O falecido T.W. Manson escreveu certa vez: muitas pessoas supõem que, se não se sentirem conscientemente edificadas quando vão à igreja, não existe então razão para seu comparecimento. A maneira judia de avaliar a situação se preocupa mais com o fato desse ato de adoração serem ou não aceitáveis a Deus. A questão de estar disposto a ir à sinagoga numa hora determinada nada tinha a ver com o caso. Sua obrigação era estar lá. É muito fácil, como todos sabem, que a adoração se transforme num espetáculo mecânico de ritos que cessaram de significar algo ao que os realiza. Não penso que este seja um perigo sério hoje. Estamos mais expostos ao perigo do qual o judeu estava livre, de deixar de adorar por jamais estarmos dispostos, ou porque nossas tentativas débeis não produzem quaisquer resultados emocionais imediatos ou excitantes, fecha aspas. Precisamos ouvir, entre aspas, tendes chegado. Algo acontece na adoração que não depende de nós, a presença de Deus. Subtítulo: A adoração como o grande encontro. A lista de encontro do autor que tem lugar no culto pode espantar-nos. Abre aspas. Tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos em vestes festivas, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Fecha aspas. Essas pequenas comunidades podem ter dificuldade em crer nisso. O seu culto não impressiona, mas eles estavam em contato com a realidade espiritual. É possível adorar fora das reuniões regulares? De fato, uma vida dedicada a Deus pode ser chamada de, entre aspas, adoração espiritual. Romanos 12, 1. Precisamos, porém, de períodos especiais de adoração. Alguém afirmou, abre aspas, a nossa vida inteira deve ser de adoração, fecha aspas. E acrescentou, abre aspas, sabemos muito bem que não rendemos culto, a não ser que seja um período dedicado apenas à adoração e nada mais, fecha aspas. Se não tivermos períodos especiais de adoração, perdemos nossa perspectiva de vida e nosso senso de valores. Começamos a pensar que as únicas coisas que são reais são aquelas que podemos ver e tocar. Devemos preocupar-nos por viver numa sociedade que perdeu seu sentido de Deus, desconhecendo qualquer coisa além de sua existência material. Tagore, o grande místico hindu, escreveu um poema comparando nossa vida a um caminho estreito, ladeado por altos prédios, vendo-se apenas uma faixa estreita no céu. No céu azul, no alto. A rua, que só vê o céu azul por minutos durante o dia, pergunta a si mesma: será ele real? Mas a poeira e o lixo não a levam a fazer indagações. O ruído do trânsito, os carros que passam, o refúgio, a fumaça, tudo isso ela aceita como coisas reais da vida. Em breve, deixa de pensar sobre a faixa de céu azul lá em cima. Tagore diz que nossa vida é assim. Só aceitamos como reais as coisas que vemos, esquecendo-nos da faixa azul lá no alto.
Na adoração, nos cânticos e na pregação da palavra, chegamos a Jerusalém celestial. Pensamos no culto como um encontro com nossos amigos na comunidade local, mas trata-se de mais do que isso. Abre aspas. Tendes chegado a incontáveis hóspedes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, fecha aspas. Estamos unidos na mesma herança e participando da comunhão daqueles que viveram antes de nós. Abre aspas, o espírito dos justos aperfeiçoados, fecha aspas. Os heróis da fé, capítulo 11, são a grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1, que ficam no estádio para animar-nos enquanto terminamos a corrida. Corremos o risco de viver apenas o momento presente e perder nosso contato com o passado, mas na adoração nos encontramos com aqueles que nos precedem. A adoração não é, porém, apenas um encontro com nossos predecessores, mas uma fraternidade universal. Abre aspas, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, fecha aspas. Comunidades como a nossa se reúnem ao redor do mundo para cantar. Abre aspas, Cristo, o Senhor, ressurgiu, fecha aspas. Em inúmeras línguas, elas relembram a morte de Jesus, participando da ceia do Senhor. É bom ser fiel à nossa própria congregação, mas é também bom saber que na adoração nos encontramos com os cristãos ao redor do mundo inteiro. A adoração é da mesma forma um encontro com Deus. Abre aspas, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, a Jesus, o mediador de nova aliança, fecha aspas. Mesmo quando a adoração é rotina, ele se acha presente. Na Israel de tempos idos, ele estava presente, apesar do fogo, da escuridão e das trevas. Hebreus 12, 18. Mas para nós, ele está presente no estudo da palavra e quando oferecemos louvor. Nosso Deus é, entre aspas, fogo consumidor, Hebreus 12, 29, e nos apresentamos diante dele com reverência. Não nos encontramos apenas com Deus, mas também com o, abre aspas, sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, fecha aspas. Uma sociedade que perdeu seu senso de adoração foi deixada sozinha, sem uma palavra de conforto ou direção externa, e sem lhe oferecer uma palavra de perdão. Na adoração, o sangue de Cristo nos fala. Nós aproximamos como pecadores, tendo falhado em viver segundo o padrão estabelecido, tendo falhado como pais, filhos, filhas, maridos e esposas. Adiantamo-nos cheios de orgulho espiritual que nos faz sentir seguro e nos separa de outros. Na adoração descobrimos aquele que nos diz palavras de consolo e perdão. Ao compreender que a adoração é uma reunião com Deus e os anjos e que já estamos gozando da presença de Deus, parece incrível que alguém possa ser descuidado ou arrogante sobre o comparecimento à igreja. Negligenciar o culto para gozar das coisas que podemos ver e tocar é absurdo. Mas, como Esaú, somos tentados a jogar fora o bem vindouro e tocar aquilo que podemos ter agora. Hebreus 12, 16. Ou como os filhos de Israel, desistindo da promessa de Deus em trocar da comodidade e conforto agora. Quando negligenciamos a adoração, estamos jogando fora um bem duradouro.
É dito então aos leitores de Hebreus, abre aspas, não recuseis ao que fala, fecha aspas. Subtítulo: A vida no mundo em transformação. O livro de Alvin Toffler, o Choque do Futuro, descreve os efeitos perturbadores quando se vive num mundo onde não existe estabilidade. As rápidas mudanças na tecnologia significam que teremos de aprender novas habilidades em vários períodos de nossa vida a fim de nos mantermos atualizados. A mobilidade dos membros de nossa sociedade faz com que fique difícil manter amizades vindouras. As crenças e os padrões morais parecem em constante confusão. A verdade de hoje torna-se obsoleta amanhã. O padrão atual é apenas temporário. Toffler diz que tais mudanças podem ser destrutivas para nós, a não ser que encontremos, entre aspas, zonas estáveis, que deem segurança à nossa vida. São muitas as modificações que não podemos impedir, mas necessitamos uma zona estável em nossa vida, a fim de nos sentirmos seguros. O autor de Hebreus afirma à sua comunidade cansada que os cristãos possuem a âncora para as nossas vidas. Ele descreve no final do capítulo 12 o fim de tudo. Ele fala da destruição do mundo e do fim de todas as coisas materiais, em Hebreus 12, 27. Mas também se refere à permanência daquelas realidades celestiais que não podem ser, entre aspas, abaladas, dizendo a seguir a comunidade, abre aspas, por isso, recebendo nós um reino imaginável, inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. No mundo em mudanças, encontramos na adoração entre aspas, reino inabalável. Olha aí, né? Concluímos aqui, depois vamos para o capítulo 12, no próximo vídeo, que vai falar Vivendo Fora do Arraial. Se você está gostando da leitura desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, né? Peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus familiares, suas redes sociais aí, seus amigos. Peço para que eles se inscrevam no canal, para que a palavra de Deus chegue cada vez mais próxima de cada um deles e possamos todos juntos traçar, né, essa estratégia para a sobrevivência nesses tempos difíceis, né, que nos rodeia e que está por vir. Não é verdade? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso também por videochamada, tá bem? Estou muito contente, fico muito, né, feliz que você tenha ficado até aqui, aprendendo a palavra de Deus, investindo o seu tempo, né, na palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está contente. Né? Entregue sua vida para Jesus, se você ainda não entregou, enquanto é tempo. E se você não souber como fazer isso, escreva para mim, tá bom? Meu e-mail está aí. Agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?